Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição para este fim de semana, e hoje vamos continuar na política. O CDS já liderou a autarquia Poveira com maiorias absolutas quando Manuel Vaz era o candidato e presidente de Câmara. Depois, Manuel Vaz mudou-se para o PSD em 89 e arrastou a autarquia para os social-democratas. Daí para cá, o PSD teve sempre maiorias absolutas lideradas por Macedo Vieira. Agora, Macedo Vieira não pode ser de novo candidato. E da primeira lista do PSD que ganhou a Câmara Municipal, encabeçada por Manuel Vaz em 89, o número 3 era Aires Pereira, que depois, no mandato seguinte, passou a número 2 e agora é o candidato do PSD. Também já conhecemos o candidato do PS, Elvira Ferreira, que na semana passada esteve neste espaço da Onda Viva e dizia que não conhecia muito bem o trabalho do CDS de Jorge Quintas Serrano, que é, de novo, o candidato a presidente de Câmara pelo Partido do Centro. O CDS apresenta novamente e o candidato já assumiu o interesse em aparecer nas listas do partido e só aguarda que o líder do partido, Paulo Portas, venha à Póvoa de Varzim para fazer a apresentação pública. O convidado de hoje é Jorge Quintas Serrano, advogado, administrador de empresas e pelo segundo mandato consecutivo a candidatar-se pelo CDS-PP. Há 4 anos dizia que o objetivo era 8 anos na política. Para já 4 estão a caminho, o terceiro já passaram. Jorge Quintas Serrano, muito obrigado por ter vindo ao programa Praça Almada e este desafio. O que é que espera desta nova recandidatura? Boa tarde a toda a audiência da Onda Viva. Obrigado, Otávio Correia, pelo convite. Só uma pequena nota, eu não sou advogado, estou claramente ligado à gestão das empresas, mas uma pequena nota de rodapé. O que me faz aceitar este convite é essa a pergunta inicial. Sobretudo o desejo de poder contribuir para projetar um conselho para os próximos anos. Neste momento é fundamental que os poveiros se debatam com um conjunto de opções que possam tomar nas próximas eleições e que lhes permita escolher quem melhor se posicione para gerir um conselho para o futuro. E nesse sentido cá estou com uma convicção refundada desde as últimas eleições para poder vir a ser candidato à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Este desafio para nova candidatura à Câmara insere-se no plano de 8 anos que tinha previsto para a política. Qual é, de facto, o seu grande objetivo? É mesmo ganhar a Câmara? Com certeza que sim, e eu acho que dispomos de condições para isso. Porquê? Nós temos um conjunto de ideias e um projeto que se iniciou em 2009, iniciou-se claramente com o propósito de o apresentar ao eleitorado e de desenvolver por ele um trabalho durante estes 4 anos que passa muito pela aquisição de conhecimento e de experiência naquilo que são os problemas reais de um município e das suas dinâmicas próprias e, portanto, de agora estar em condições, num fim de ciclo, em que o Presidente da Câmara dos últimos praticamente 20 anos não é candidato à Câmara e que, portanto, sendo que o voto é de cada um e é útil na medida em que cada um o utiliza da melhor maneira que entende, nessas circunstâncias eu julgo que estão reunidas as condições para podermos disputar eleições no sentido de propor aos poveiros alternativas e que estes decidam de facto, não pela cor, não pela aparência, mas que decidam sobre um conjunto de condições que melhor possibilitem colocar este município para os próximos 20 anos, digamos. Nesse ponto de vista, e sendo o candidato do CDS, que a nível nacional é parceiro do PSD no governo nacional, a estratégia cá será diferente? O inimigo será político, o inimigo será o PSD, do seu ponto de vista, do outro lado serão vocês e o PS. Qual acha que, digamos, poderá ser a estratégia em termos dos dois partidos? Porque podem ser ambos penalizados pelo que o governo vier a fazer nos próximos anos, nos próximos meses, dada a crise que está acentuada por causa da intervenção da Troika. Com certeza que sim, não é um momento fácil para se fazer política. Eu diria que não é só para o PSD e para o CDS, pelo facto de estarem no governo, porque parece que
insistentemente as pessoas se têm esquecido nestes últimos meses que a responsabilidade do país se encontrar na situação em que se encontra não é deste governo, nem do CDS e do PSD. É claramente uma responsabilidade dos governos do Partido Socialista, nomeadamente do engenheiro José Sócrates. E, portanto, é bom que relembremos isso na medida daquilo que é correto. Uma outra circunstância passa pelo posicionamento das candidaturas. E no que toca a este projeto do CDS, eu queria deixar muito claro que esta candidatura, apesar de ser uma candidatura do CDS, eu tenho a minha matriz ideológica, que é, enfim, eu sou um democrata cristão, defensor dos valores do humanismo e de inspiração personalista, mas esta candidatura é uma candidatura que se pretende um movimento abrangente. Disse-o no jantar de militantes do CDS, no jantar de Natal deste ano, a passada semana, que nós ouvimos bem e recebemos melhor. E, portanto, aqui cabem todos aqueles que não se revêem na gestão do município, tal e qual ela foi feita nos últimos anos. Esse piscar de olhos aos eleitores que votavam PSD por Macedo Vieira e que agora poderão não estar de acordo com Aires Pereira? Ou também para os militantes do PS que possam não rever-se em Elvira Ferreira e que apoiaram Renato Matos? Como disse, é um convite genuíno e muito sério a todos aqueles que não se revêem nesta forma de gerir o município, onde obviamente nos últimos anos o principal partido da oposição foi o Partido Socialista, com um projeto que vimos, enfim, que se desagregou. E, portanto, o CDS, ao contrário, manteve a sua estabilidade no Conselho responsavelmente durante estes últimos anos. No passado teve outras fases, como todos sabemos, e, portanto, isto acontece aos partidos. Não digo isto com nenhum sentido de crítica pejorativa para com quem isso aconteceu, mas é um facto, e nós, como decidimos com base nos factos, neste momento é objetivo dizer-se que dispomos de condições de estabilidade para poder agregar à nossa volta todos aqueles que não se revêem na gestão da coisa pública tal e qual ela tem sido feita nos últimos anos. Um dos candidatos que o CDS já teve em tempos, e ponho o nome, o candidato Manuel Figueiredo, apresentou-se como sendo um homem de esquerda e lançou a candidatura e esperou que toda a gente viesse apoiá-lo. Nessa altura foi um autêntico fiasco e nem sequer foi eleito e perdeu-se. E aí muitos elementos do CDS, dos poucos que já existiram comparativamente com outros tempos, ainda fugiram mais depressa. Consegue ter a percepção de que agora pode recuperar muita gente da ala PSD e PS? Eu acho que quando nós apresentamos um conjunto de ideias que é consistente, que faz sentido, que é estudado, cuja profundidade tem aumentado, cujo sentido e oportunidade de aplicação têm crescido, é muito natural que, aliado à estabilidade, e eu direi mesmo, não querendo ser juiz em causa própria, mas àquilo que é o próprio módico de credibilidade de um candidato a uma Câmara, é natural que as pessoas se aproximem dessa candidatura e que entendam que de facto pode ser uma alternativa. Tem-se dito muitas vezes que é inevitável que seja por um determinado caminho, e como temos visto, não é inevitável que seja por um determinado caminho. As decisões e as escolhas nas eleições autárquicas fazem-se não pela matriz ideológica, como nós sabemos, dos candidatos. Nós já tivemos na Póvoa um candidato à presidência da Câmara que foi eleito em 1993, que foi eleito vereador, que foi o Dr. Joaquim Cancela, e que era do Partido Comunista. E, portanto, as pessoas não são escolhidas nas eleições autárquicas pelos eleitores pela sua matriz ideológica, são escolhidas por aquilo que apresentam ao Conselho, pela sua forma de encarar os problemas do futuro e pela sua capacidade, enfim, de propor uma alternativa.
E tendo em conta isso, o CDS vai apresentar candidaturas em todas as freguesias? Obviamente é um nosso objetivo que isso aconteça. Agora, repare-se, nós estamos num momento de grande encruzilhada política, digamos assim. Há um conjunto de incertezas, nesta altura, que passa pela reforma administrativa do território, que passa pela revisão da lei eleitoral, que passa, enfim, por todo um conjunto de situações que nos permite deixar não só os eleitores, mas também quem é candidato numa situação de alguma encruzilhada, como dizia. Nós neste momento não sabemos, assistimos todos os dias às discussões, se um candidato que seja de uma determinada Câmara Municipal, para podermos abstrair do Conselho, pode ou não ser candidato a uma Câmara vizinha. Da mesma maneira isso se passa nas juntas de freguesia, com os presidentes de junta de freguesia e a lei de limitação dos mandatos, e portanto essas são questões fundamentais. A par disso, a própria reforma administrativa, enfim, eu ainda hoje, pessoalmente devo dizê-lo, tenho algumas dúvidas que seja implementável para as próximas eleições autárquicas. Portanto, este trabalho que foi feito pela Comissão, pela Unidade Técnica de Agregação de Freguesias? Sim, porque agora há um conjunto de aspectos práticos e operacionais que têm que acontecer para que isto possa de facto chegar ao terreno. E que passam por coisas tão simples como a reconstituição de cadernos eleitorais e toda a preparação administrativa de um ato eleitoral que se avizinha a passos largos. E isso é importante que esteja tudo resolvido e tudo sereno, digamos, para que se possa de facto levar o país a eleições autárquicas em condições de tranquilidade e de não existência de dúvidas, porque acho que o pior exemplo que a classe política poderá dar é o de deixar a dúvida do ponto de vista legislativo se de facto um candidato a uma Câmara pode ou não sê-lo noutra Câmara vizinha, se um candidato a uma junta pode ou não sê-lo numa junta de freguesia vizinha, se os candidatos às assembleias, às juntas de freguesia das freguesias que são agregadas constituem de facto uma nova autarquia e eles podem então reapresentar-se como candidatos. Enfim, tudo isto são dúvidas e o pior exemplo que a classe política poderia dar era deixar isto para que o poder judicial decida, e se calhar decida diferentemente, decida consoante a própria interpretação que ele faça, legítima, local a local, comarca a comarca, o que se traduz, enfim, numa grande confusão. Pelo facto de se dizer e de haver já essa dúvida relativamente às autarquias futuras, é já um sinal de desconfiança do público perante os políticos. Com certeza que sim, eu acho que sim. A política que tem sido conduzida nos últimos anos, a nível nacional, conduziu a que, com este agravamento das condições, a que as pessoas tendam a desconfiar dos políticos. Já o disse e reafirmo, tenho plena consciência e muito respeito por isso. E acho que as pessoas vão de facto, com sentido, penalizar a classe política por estes comportamentos. Repare-se que, na minha opinião, isso acontece a todos os níveis. Não só a nível nacional, mas também a nível local, como é evidente. Voltando à questão da política local e, em concreto, ao Conselho, este novo figurino de freguesias que agrega Aveiro-Mar, Amorim, Terroso, Póvoa, Beiris e Argivai, e depois Navais e Acostador e todas as restantes se mantêm, é um figurino que, a manter-se, o CDS tem condições para apresentar candidatos em todas? Com certeza que sim. Eu não estou a fazer nenhum juízo de valor sobre o figurino e sobre a opção de se agregar esta ou aquela freguesia, porque não o faço. Eu não acho que isso seja fundamental para o país, nesta altura, nem para as pessoas. Acho que é mais uma condição de instabilidade do que propriamente de eficiência ou de melhoria da atividade política. Um dos elementos da unidade técnica foi o engenheiro Campos Cunha, que esteve aqui há cerca de 15 dias e que até tem uma entrevista onde explica bem que pode ser vista, ainda pode ser revista na Onda Viva TV, e ele dizia, ele foi acusado de estar a fazer, com esta junção de freguesias e com este cenário que surgiu da unidade técnica, dizer-se que era o jeito para facilitar a vida ao CDS. Não. Como é que se revê nisso? De todo, claro que não. Não me parece que isso seja
O engenheiro Henrique Campos Cunha é hoje uma pessoa com um capital próprio que o coloca acima dessas situações do jogo político do dia-a-dia. Não me parece que isso faça algum sentido. Devo confessar-lhe que nem sequer fiz qualquer tipo de contabilidade mediante o modelo que está proposto, se isso é proveitoso ou se deixa de ser. Aquilo que é proveitoso para os poveiros é que, e isso a meu ver aqui é de relevar, é que apresentemos um conjunto de pessoas aos órgãos autárquicos locais, à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal, às Assembleias de Freguesia e consequentemente às juntas, que sejam pessoas capazes, de se adequar à nova exigência deste Conselho para este próximo ciclo político. Isso é que faz sentido e que de facto seja o topo das nossas prioridades. Vamos continuar nas pessoas. Já me disse que vai apresentar em todas as freguesias candidatos. Para a Câmara, para já só é conhecido o seu nome, mas há quem diga dentro do CDS que vê com bons olhos a mudança da lista anterior, porque algumas das pessoas vão ter que sair mesmo, porque não houve um contributo e se calhar agora quer outra dimensão para a própria lista, é verdade? Isso é perfeitamente, felizmente, é muito natural. Que as pessoas que estão possam continuar, porque é um facto, que podem, que muitas outras se queiram abeirar deste projeto, também é um facto, felizmente. Ainda é muito cedo para detalharmos questões nessa matéria, porque, como disse, apenas neste momento existe um convite da Comissão Política que me foi feito, ao qual eu disse sim. Notícia seria o contrário, e de forma, enfim, totalmente contraditória com aquilo que tinha dito há 3 anos atrás, e não faz parte do meu feitio dizer uma coisa e o contrário, e portanto faz todo o sentido que nestas eleições tenhamos uma perspectiva diferente. Eu gostaria de deixar muito, muito vincado que a grande diferença é que, não tendo perdido o CDS, nem eu próprio, a sua matriz ideológica, que não é para aqui chamada em primeira instância, como é evidente, esta candidatura, sendo uma candidatura apresentada pelo CDS, porque é nos partidos políticos, assim o acreditamos, que se funda a democracia e o consequente exercício eleitoral, queremos que esta seja uma candidatura muito abrangente, onde de facto o principal partido, quando se diz que nós temos partido, claro que temos, nós tomamos partido, e esse tomar partido significa escolher, e escolher neste caso significa escolher por um conjunto de estratégias, por um conjunto de propostas que materializam essa estratégia e que dizem respeito àquilo que é o futuro deste Conselho. Já vamos falar sobre algumas das ideias em termos genéricos e que gosta muito de focar, mas ainda queria 2 questões quanto às pessoas. Disse há pouco que a sua lista ou a sua candidatura é abrangente e pretende chegar a todos os partidos. Dentro do perfil dos número 2, por exemplo, número 3, já há desenho de perfil de pessoa para aquele lugar. E vai apostar em independentes ou só afiliados do CDS? Como é evidente, a última pergunta tem uma resposta que eu vou reafirmar. Nesta candidatura cabem todos aqueles que desejem um futuro para este Conselho e que aportem valor à discussão das ideias para o futuro desse mesmo Conselho e tenham capacidade pessoal, técnica, política para as implementar. Esse é o critério, nenhum outro. É só esse. E, portanto, se cabem independentes ou se prefiro independentes ou não independentes, eu não faço essa contabilidade pura e simplesmente. Para mim é absolutamente irrelevante em termos de eleições autárquicas se têm partido, se não têm partido. O partido deve ser o da Póvoa e o do futuro do Conselho, como reafirmo convictamente. A figura do Presidente da Assembleia da sua candidatura vai ser como no ano anterior, manter as mesmas pessoas ou vão pegar num patamar de um senador no Conselho? Nada está decidido nesse sentido. É muito cedo. Este é um projeto que está a nascer e começou só pela minha aceitação de um convite que me foi endereçado. Neste momento seria até ilógico, pretendendo nós que esta seja uma candidatura abrangente, que tivéssemos à partida limitações colocadas nesse sentido. Neste momento nada está decidido, tudo está em aberto,
ainda há bastante tempo. Uma das razões porque quisemos que isto fosse comunicado aos poveiros nesta altura é precisamente para dar tempo às pessoas para que possam criticamente abeirar-se das opções que temos para lhes colocar. Ou foi porque o Partido Socialista apresentou também a candidata e convinha desde já vir a público com o nome ao mesmo tempo? Nunca, de modo algum. O calendário o nosso calendário é definido por nós, é totalmente independente das decisões dos outros partidos. Não faz sentido nenhum se virmos, e eu estou particularmente à vontade para o referir, porque, repare, em 2009 nós apresentamos uma candidatura à Câmara Municipal no dia 26 de junho. E, portanto, tivemos de de 26 de junho a 11 de outubro, uma campanha que se viu e que deu o seu resultado e que muito nos honrou e que muito nos responsabilizou. E, portanto, agora fazemos-lo com este timing, com o intuito claro, a vontade expressa de tornar esta candidatura uma candidatura abrangente. Ainda uma outra questão para mudarmos para os assuntos em concreto do que já fez e do que pretende fazer. Quando se referia há pouco ao fim de ciclo, é uma crítica, acha que Aires Pereira é mais facilmente debater do que Macedo Vieira? Não faço nenhum juízo sobre essa matéria, até porque não a encaro assim, particularmente neste momento. Obviamente, em 2009 esse raciocínio punha-se, porque ser candidato contra, passa a expressão, ser candidato com um adversário que é Presidente de Câmara na altura há 16 anos, é muito difícil, convenhamos. Não é fácil para ninguém, seja lá quem for. Reza a história das eleições neste país que, a menos que aconteça algum hecatombe, é que essa pessoa, sendo candidata, não é eleita. E, portanto, isto é uma questão de prática e de observação da prática política. Experiência. Aquilo que está em causa neste momento é que há, de facto, uma saída de alguém que liderava este projeto. E, repare, liderar não é algo de impositivo. Liderar é levar a que os outros ajam de uma determinada maneira. Ser um motor. E este de ser um motor, de puxar por aquele barco, passa a expressão. Nesse sentido, aquilo que constatamos, e é apenas uma constatação, é que há um fim de ciclo. Repare-se, o Conselho está, como já o dizíamos, e eu digo isso convictamente nesta altura e de forma mais aprofundada, está infraestruturado, e bem, como é evidente. Temos a cidade requalificada, temos um conjunto de infraestruturas que são interessantes para o futuro deste concelho como potencial. Temos a tão propalada rede de água e de saneamento, e que é um ativo do próprio município, como é lógico, e, portanto, chegou o tempo de, eu diria, rentabilizar os ativos. E, para isso, é preciso uma nova formatação. E é muito difícil, na minha opinião, e eu julgo que isto é facilmente entendido por todos os poveiros, de alguém que passou 20 ou mais anos a agir de uma determinada forma, seja capaz de, num determinado momento, em absoluto, mudar a sua agulha para uma outra forma de atuar, e cujo desafio não passa por construir, fazer, edificar, passa antes por gerir, utilizar, rentabilizar, e, portanto, considero que aí estamos, obviamente, em melhores condições para o fazer. Vamos então perceber porque é que se tem essas condições, o que é a mais-valia do CDS a governar a Póvoa, qual é, digamos, a marca que pretende desde já deixar passar para que os eleitores apostem na sua candidatura? Ainda é muito cedo para detalharmos exaustivamente aquilo que é um programa eleitoral, como é evidente, até porque, volto a reafirmar, não seria correto da minha parte afirmar um conjunto de ideias totalmente fechadas nesta altura, o que impossibilitaria quem traga algo de novo para aportar como valor a esta candidatura abrangente, e, portanto,
seria automaticamente, ou sentir-se automaticamente excluído. Se já está tudo decidido e definido, o que é que eu lá vou dizer e o que é que eu lá vou fazer, o que é que se pode fazer de forma diferente, nomeadamente aquela que eu acho, e portanto essas pessoas não se aproximariam. Continuo convictamente e de forma mais aprofundada a acreditar que há eixos fundamentais para o desenvolvimento deste Conselho que não foram convenientemente tidos em conta nesta política dos últimos anos. Como é evidente, os 3 eixos de estratégia fundamental que propusemos em 2009, não se esgotando aquilo que, como é evidente e pelo que já disse, que iremos propor para 2013, mas a frente marítima, esses ativos fundamentais que são a pesca e o turismo, o desenvolvimento integral das freguesias e a par da captação de investimento são eixos fundamentais para o desenvolvimento do Conselho para os próximos 20 anos. Repare, devemos colocar, Otávio, permita-me só que clarifique isto. Há uma pergunta que devemos colocar em jeito de reflexão para que possa ser convenientemente respondida. Será que hoje, e tendo em conta um horizonte temporal alargado do futuro próximo, eu diria de 20 anos daqui por diante, será que os meus filhos conseguirão estudar na Póvoa em estabelecimentos de ensino de qualidade significativa, nos vários ciclos de estudo que existem? Será que podem tirar um curso superior na Póvoa e ter oferta nesse sentido? Será que a Póvoa lhes conseguirá oferecer ensino superior de qualidade, eventualmente adequado a esta região do país? Enfim, será que depois de concluído esse curso se poderão fixar na Póvoa e constituir também eles a sua família na Póvoa? Será que conseguirão ter um trabalho e um emprego na Póvoa? Será que conseguirão viver com qualidade não só durante o fim de semana e o mês de verão, mas durante todo o ano na Póvoa? São estas questões. Mas essas questões podemos perceber, responder. Pois, exatamente, e podemos começar a perceber como é que vai, ou o que é que vai mudar para que esse ensino seja de facto de qualidade, o que é que vai mudar para que haja emprego na Póvoa, porque não depende muito só de uma autarquia. Com certeza. Neste momento trata-se de princípios gerais de atuação. É disso que falamos nesta altura. Não falamos, como disse, de um programa eleitoral fechado, acabado e terminado e detalhado do ponto de vista das medidas pontuais, que aliás apresentamos em 2009 e que continua perfeitamente válido. Trata-se, sobretudo, de definir qual a orientação das pessoas que vão gerir este município. Se será a orientação de quem está a edificar, a construir, a rever plano em cima de plano, unicamente com um intuito de gerir, digamos assim, a organização do território, ou se vamos por outro lado, e em definitivo, e esta se calhar respondendo objetivamente à sua pergunta é a pedra de toque, ou se de facto vamos passar a, em primeiro lugar, olhar para as pessoas. Muito bem, essa é a matriz ideológica do CDS e que todos os partidos também defendem um pouco, querer olhar para as pessoas para que haja um bem-estar na sociedade e uma evolução natural da sociedade. Mas então, voltando aos 4 vetores, ou 3 vetores importantes que aqui focou, frente marítima com pesca e turismo, que grandes iniciativas ou o que é que pretende mudar relativamente àquilo que está para poder no futuro ser realçado um vetor de atração da Póvoa de Varzim? Como lhe disse, é muito cedo para detalharmos medidas. Elas existem pensadas por nós, mas têm que ser enriquecidas. Se pretendemos uma candidatura abrangente, seria ilógico que fechássemos as medidas àquelas que definimos em 2009, apesar de se continuarem válidas para hoje. Seria ilógico fecharmos por aí. Mas, de facto, volto a dizer, é colocarmos estas questões do ponto de vista da sua estratégia no topo das prioridades. Porque, felizmente, o resto está feito. E, portanto, é a altura de colocarmos estas questões como prioridade na abordagem à gestão do Conselho dos próximos anos.
O setor da pesca, sei que regularmente, e o CDS gosta muito de passear de barco, por vezes, aqui em termos de campanha eleitoral, a nível nacional, não estou a dizer local, mas sei que tem boa relação também com elementos da pesca, mas na pesca acha que pode ser uma mais-valia o CDS na autarquia, em que medida? Na medida em que o coloque como uma prioridade e uma questão fundamental para o desenvolvimento do tecido social e económico deste concelho. Repare-se, de facto, se entendermos que a pesca pode ser um ativo estratégico para o desenvolvimento do concelho, temos que lhe propiciar outras condições. Temos que o considerar no topo das nossas decisões. Repare, eu vou dar, sem entrar em mais nenhuma medida de caráter prático, específico, porque isso é prematuro, eu diria que há um exemplo que me parece extraordinariamente interessante. Nós temos um porto de pesca na Póvoa de Varzim, que tem o seu movimento logístico, de abastecimento ao próprio porto e de escoamento dos produtos que a ele chegam, do pescado. E repare, o trânsito de pesados é proibido de e para o porto de pesca. Se quisermos ser rigorosos, a atenção que este município dedicou, este e os que o precederam, a esta fileira, leva a que seja proibido o trânsito de veículos com mais de 3,5 toneladas no acesso ao porto de pesca. Isto não faz qualquer sentido. É a prova material de que há um total de comportamento de costas voltadas entre aquilo que é a gestão do município, o futuro do concelho e esta fileira que se julgava que iria morrer em curto espaço de tempo, e eu penso exatamente o contrário. Penso que tem um reflexo social grande, porque passe todos os efeitos da tradição que existe no nosso concelho, mas que movimenta uma economia que tem sentido e que pode continuar e deve continuar a existir e deve crescer, e portanto faz sentido que o coloquemos no topo das prioridades. Associado a isso é o turismo. A Póvoa, o CDS, criticou sempre a política de turismo do atual executivo. Já em 2009 criticava, noutros anos também criticava. Que Póvoa quer em termos de turismo para o futuro? Olha, sem detalhar outra vez, mas queremos ter uma Póvoa que volte a ser o destino de eleição de muitas famílias neste país, e que não o seja só porque deixou de haver dinheiro para ir para outros sítios. Queremos que seja. Se é uma crítica que nos últimos anos tem crescido por esse motivo? Eu julgo que é objetivo que sim, porque nada de diferente aconteceu. Repare, na passada segunda-feira votamos na Câmara Municipal o orçamento e o plano e as grandes operações e as grandes opções do plano para o ano 2013, e do lado da despesa a verba consignada ao turismo é de 37 mil euros. E portanto isto eu acho que é perfeitamente ilustrativo. Foi um dos fatores que o levou a votar contra. Com certeza que sim, o fator principal que levou a votar contra foi o irrealismo daquele orçamento. Mas já vamos falar sobre isso, porque vou dar essa oportunidade. Mas vamos para já então. No turismo, que grandes medidas é que faria para atrair pessoas à Póvoa de Varzim? No turismo é preciso que a Póvoa defina qual é de facto a sua oferta diferenciadora no turismo. É preciso perceber e integrar no movimento turístico da Póvoa a sua rede turística e que ela seja de facto integrada. É preciso que a Póvoa encare o fenómeno do alojamento residencial. É curioso notar que na passada semana o Ministro da Economia do país trouxe esse assunto para cima da mesa e disse que Portugal tem que encarar seriamente na sua política económica o fenómeno do turismo residencial. E nós na Póvoa fazemos de conta que ele, das duas uma, ou não existe, ou é uma atividade de menor valor acrescentado, eu diria quase que de um mercado paralelo. E que muita gente está a fechar porque a ASAI está a pressionar. Exatamente, e de facto não se pode esconder nem escamotear isso. É preciso gerir um turismo na Póvoa que garanta que quem cá vem tem oferta diferenciada desde a mais tenra idade até à idade mais adulta. E, portanto, é preciso perceber os movimentos gerados pelo
pela plataforma que se está a constituir no aeroporto Francisco Sá Carneiro e que não pode ser desconsiderada por nós. Repare, todo o turismo que neste momento chega ao aeroporto Francisco Sá Carneiro é em larga medida automaticamente canalizado para o Douro e para o Alto Douro. Isso não faz sentido que os concelhos, não só a Póvoa, mas os concelhos limítrofes também, não o encarem como o litoral norte tem que fazer mais com certeza que sim, e portanto isto é gerador obviamente e potenciador da tomada de decisões. O facto da Póvoa estar no Porto Norte em termos de turismo, acha que é mais-valia ou devia agregar-se a outras zonas, nomeadamente ao Minho? Não tenho propriamente como convicção fundada de que são os outros que vão resolver os problemas que são nossos. E, portanto, eu acho que são os poveiros que devem resolver o seu próprio problema. E, repare-se, então, nesse ponto de vista, a Póvoa, historicamente, já teve uma sociedade, a extinta Sociedade Poveira de Empreendimentos Turísticos, que foi notável na sua ação enquanto capitalizadora de turismo e de turismo de qualidade no norte de Portugal. Nós deixamos anular tudo aquilo que era o nosso turismo diferenciador. Eu vou relembrar uma das propostas, só para que não passe a ideia de que isto, enfim, são apenas palavras, mas um exemplo da materialização desta estratégia de desenvolvimento turístico pela diferenciação poderia e deveria passar, por exemplo, pela reedição em moldes atuais dos antigos banhos quentes da Póvoa. Já disse e reafirmo que se deveria procurar a todo o custo reinstalar uma talassoterapia na Póvoa. Investidores para isso. Já disse, inclusive, e reafirmo, que há uma hipótese de aproveitamento de uma infraestrutura para isso, deslocalizando os campos de ténis atualmente existentes para outros. Estou a falar da Varzim Lazer. Investidores para isso, como é evidente, eu não tenho nenhum investidor aqui no bolso que lhe diga está cá alguém, mas ajuda a procurar, que venha fazer. Com certeza que sim. E essa é que é a grande diferença que eu acho que se impõe aos próximos gestores do município. É serem capazes de se levantar, de sair do concelho, de ter expressão a nível nacional, de fazer o caminho das pedras e ir à procura dessas mesmas situações e desses mesmos investidores e de potenciar, no fundo, aquilo que é o turismo que nos interessa e o investimento que nos interessa. A sua experiência como administrador de empresas, já acha que pode ter esse caminho mais facilitado na relação e no contacto com investidores para captá-los para a Póvoa de Varzim? Eu acho inevitavelmente que sim, embora essa seja uma circunstância que me afeta não a mim, mas a muitas outras pessoas. A questão, volto a dizer, é uma questão de orientação. E, convenhamos, quem passa 20 ou mais anos como vereador numa Câmara Municipal é, para mim, óbvio que terá facilidade em decidir muitas outras questões, como é evidente, nestas em particular, e que eu acho que são as mais gravosas para o município nos próximos 20 anos, não terá com certeza, e será muito fácil de todos os poveiros perceberem isso, como é evidente. Permita-me um parênteses, está quase que a dizer que despede o engenheiro Aires Pereira por inadequação para o lugar. De todo. Seria não só uma falta de respeito, como não corresponde minimamente àquilo que eu penso. Eu acho que seria passar um atestado de incompetência a todos os poveiros que votaram no engenheiro Aires Pereira e no PSD nos últimos anos. De todo. Isso não é verdade. Aquilo que eu disse, e reafirmo, é que foram necessários numa determinada fase do Conselho, e eu admito que sim, reconheço perfeitamente, humildemente reconheço isso. O que acho é que para o futuro não é aquele o perfil, embora estas pessoas continuem a ser necessárias com outros contributos, com toda a certeza. Quanto às freguesias, dizia que um dos vetores importantes são as freguesias, que o CDS vai olhar para elas. Se há pouco disse que uma das coisas importantes é o saneamento no Conselho, está quase todo resolvido pelo trabalho dos executivos até agora. Agora o CDS, o que é que mais-valia poderá puxar para as freguesias? Olha, há nas freguesias, o CDS tem, e eu em particular, nos últimos 2 anos, feito uma caminhada constante, e não é nenhuma campanha eleitoral,
temos feito uma caminhada constante pelas associações do concelho, pelas associações culturais, pelas associações desportivas, pelas associações recreativas, pelas instituições particulares de solidariedade social que merecem todo o nosso respeito. Eu acredito, pessoalmente, que estas instituições vão desempenhar um papel fundamental nos próximos anos, dadas as condições do país e da situação em que se encontram muitas famílias, e que ninguém melhor do que estas instituições para responder a essas situações. E acho que há, do ponto de vista social, uma carência que se faz sentir com alguma intensidade, ainda em alguns pontos, e é preciso nós atentarmos nisso. Acho que há igualmente necessidade de se provocar desenvolvimento social em algumas comunidades em particular. Eu vou dar um exemplo muito concreto. No que toca à freguesia de Aveiro Mar. Aveiro Mar, enfim, a parte mais poente da freguesia de Aveiro Mar, estava ligada à Póvoa. Com as obras de requalificação da nossa Marginal Norte, aquela corrente próximo do estádio do Varzim exemplifica para muitos aveiromarenses aquilo que é o afastamento a que foram votados de forma objetiva pelo município. Eu acho que aquela ligação deve ser reaberta e deve reaproximar todo o tecido social de Aveiro Mar da zona norte da nossa cidade, que está totalmente cortado. E não serve a ligação da Avenida do Repatriamento dos Poveiros, porque as pessoas procuram passar pelo caminho que é mais agradável, que é mais interessante. E repare-se, o turista... Mas quando diz aberto a trânsito? Aberto a trânsito automóvel, entenda-se. É evidente que condicionado, se calhar nos fins de semana deva estar condicionado, se calhar durante o verão deva ser condicionado, enfim, com um detalhe de pormenor a verificar e a ver convenientemente da forma mais interessante. Sente que essa é uma das necessidades de Aveiro Mar? Sinto, obviamente, que isso é uma das necessidades daquela freguesia. As pessoas queixam-se disso na rua e dizem: sentimos-nos afastados por aquele corte na Marginal. É apenas um exemplo material para ilustrar aquilo que acabava de dizer. Numa freguesia próxima da cidade e naquelas mais longínquas? Há carências fortes de desenvolvimento. Eu sinto, e de atenção sobretudo. Se pegarmos hoje no orçamento municipal, por exemplo, o orçamento das transferências correntes para as freguesias é pequenino. Condicionado, obviamente, pelas transferências da Administração Central para a Póvoa. Mas há princípios salutares, que podem, enfim, com os necessários equilíbrios, ser ajustados. E eu não terei a postura de colocar os presidentes de junta de freguesia, ainda que não seja preciso declaradamente fazê-lo, numa posição de subserviência ou de mão estendida. Há receitas que podem ser consignadas às freguesias que são delas provenientes. É evidente que isto necessita dos mecanismos necessários de alisamento, mas é um princípio de atuação que me parece salutar e um dos grandes impulsionadores do desenvolvimento integral do concelho. E depois há um conjunto de atuações que pode ser tomado para se reequilibrar aquilo que é o desenvolvimento mais harmonioso das freguesias. Muito bem, quanto à captação de emprego, outro vetor que aqui focou, já aqui disse, é sair dos gabinetes e ir à procura de investidores para a Póvoa de Varzim. O desenho que apresentou para a talassoterapia serve para qualquer investimento. Mero exemplo. Hoje é requerido aos gestores da coisa pública que tenham uma nova forma de atuar. Hoje não se pode provocar o desenvolvimento pelo investimento municipal porque não há dinheiro, é fácil. Hoje não se pode provocar o desenvolvimento pela infraestruturação pelos mesmos motivos, é fácil de observar, entenda-se. Não é de digerir nem de gerir, mas requer-se métodos criativos
para que se possa, requer-se imaginação, requer-se novos modelos de financiamento, entre aspas, para que se consiga de facto fazer algo de diferente e captar esses mesmos investimentos. Já sabemos que não dispomos de condições para comprar os terrenos todos numa área industrial e fazer o seu emparcelamento e construir a infraestrutura, mas há com certeza situações que podem ser resolvidas, o licenciamento via verde, enfim, um conjunto de agilizar medidas, mais a relação com investidores. A relação com investidores e não é da forma que tem sido feito, com toda a certeza. Estamos a arrancar para um novo ano político. Será o último deste mandato e o primeiro do próximo, porque vai preparar a campanha eleitoral do próximo ano, que levará um novo mandato aqui na Póvoa de Varzim e em todos os concelhos de Portugal. Se um eleitor o abordasse na rua e lhe perguntasse qual foi a medida que achava que apresentou neste mandato, ou as duas medidas principais que apresentou neste mandato que gostava que tivessem sido aprovadas e aplicadas e que não aconteceu isso, quais seriam? É perfeitamente objetiva a resposta. Eu gostaria que tivesse sido aplicado aquele que é o plano estratégico que tínhamos definido em 2009 para este concelho. Isso implicaria redesenhar... Ter ganho as eleições. Isso implicaria redesenhar todos os orçamentos. Como sabe, não são orçamentos de base zero, são orçamentos que se seguem uns aos outros e que, portanto, a determinada altura eu de nada me adiantaria, até cairia no ridículo, se apresentasse uma proposta de construção ou de captação de investimento para a área do turismo com um conjunto de medidas na frente marítima e na pesca, se isso não se conseguiria materializar com aqueles orçamentos e grandes opções do plano e planos plurianuais de investimento, e portanto isso significaria... Essa é uma resposta... Quer dizer que rasgava tudo do que está feito? Não, com certeza que não. O que eu digo é que faria de maneira diferente, e a minha escala de prioridades é outra. Aqui não está tudo mal, como é evidente. Essas são as respostas que um candidato, que é candidato a primeira vez, daria, com toda a certeza, porque não percebe nem a dinâmica dos planos plurianuais de investimento, nem a gestão na administração pública, e portanto eu aí, como também acho que não é tempo de experimentalismos, não acho que isso possa ser feito assim. Devemos ser conscientes e não sermos líricos nessa matéria. Das propostas que fez neste último mandato que termina agora, desde 2009 até agora, houve alguma que achava que devia ter sido implementada o mais depressa possível ou não? Há inúmeras propostas, sim, mas aquela se calhar que achava não formais, mas que dizem respeito ao dia-a-dia das pessoas e à vida cotidiana, que poderiam e deveriam ter sido consideradas de uma outra maneira. Eu, se calhar, há uma questão, se me perguntar, é formalmente proposta? Não, com certeza que não, pelos motivos apresentáveis. Não tinha sentido que o fosse, seria ridículo que o fizesse. Mas eu diria que a desatenção dada ao misto de frente marítima, pesca, turismo, esta desatenção pode ser crucial, pelo mau sentido, para o concelho nos próximos 20 anos. Continuo a entender que a fixação de um cluster de restaurantes de peixe na nossa frente marítima, com o aproveitamento de infraestrutura que já está feita e que, portanto, mais do que investimento, o que se requeriria seria apenas e só vontade de fazer e organização, que é uma questão que a mim me dói, enfim, que não tenha sido seguida, que não tenha sido possível de fazer-se. Outra questão que a mim me dói particularmente, embora isto possa, a quem nos ouve, parecer excessivamente técnico, mas é, de alguma maneira, este contributo que eu acredito que possa ser desacreditador para a política local, muito em concreto. Estas baixas sucessivas de taxas, impostos, dos arrendamentos, a revisão do tarifário da água para as IPSS, repare-se, com cada uma delas, de forma pontual, eu estou de acordo e votei-as favoravelmente. Agora, aquilo que eu entendo é que seria muitíssimo mais sustentável, como aliás eu vim a dizer nos últimos 3 anos, que estas descidas se fizessem de forma gradual,
por dois motivos essencialmente. Primeiro, porque a crise não chegou às famílias poveiras este ano. Já chegou há muitíssimo mais tempo. E segundo, porque não criaria a noção de que, afinal, é possível descer de qualquer maneira e de uma só vez, porque fica a parecer que é apenas e só porque deu jeito. E que nada se garante no próximo ano que não volte a ser de maneira diferente. Essa é uma crítica ao atual Executivo, dizendo que está a tomar uma política eleitoralista na redução de taxas? É uma crítica construtiva, no sentido de se dizer era possível fazer-se através da redução da despesa corrente dos últimos 3 anos a esta parte e não de uma só vez, com, enfim, a janela de oportunidade que me parece lícito interpretar-se. Ainda relativamente a essas questões e dizendo, como disse há pouco, e já ouvi dizer isso no fim da última reunião de Câmara, que nada nos garante que no futuro estas medidas, esta baixa de taxas e tarifários no Conselho se aplique no próximo ano. Quer isto dizer que o PSD está a usar esta estratégia para baixar só este ano e depois, se ganhar a Câmara, volta tudo ao mesmo? Isso tenho que perguntar ao PSD quais são os, não, mas ao dizer quais isto, são dizer os porquê? Projetos de futuro. Aquilo Sim, que eu digo é que convictamente, e até porque acredito que não será o PSD a tomar essas decisões, mas nós, e que, portanto, teremos responsabilidade suficiente para saber equilibrar isso. E isso só se faz, convém relembrar, com uma atenção muito particular naquilo que são as despesas da autarquia. Okay? Nomeadamente ao nível da sua despesa corrente. A despesa corrente da autarquia diminuiu nos últimos 2 anos ao ponto de gerar superávites no orçamento. E, portanto, quer dizer que andou das duas uma. Ou isto andava a ser mal gerido, ou então, de facto, havia um excesso de receita que era absolutamente extraordinária e praticamente um caso de estudo na economia pública, eu diria, neste país. E como eu não gosto que estas coisas sejam geridas de forma não sustentável, este para mim é um ponto fundamental. 2 últimos pontos. Voltando àquilo que disse há pouco como sendo uma das metas na ligação das freguesias à sede de Conselho e na interligação entre ambas, o caso da abertura da ligação da Póvoa para Aveiro-Mar, é uma medida que vai esperar só pelas próximas eleições ou admite colocá-la já como proposta na Câmara para ser votada? Confesso que é um bocadinho irrelevante, porque eu, tal como a maioria dos poveiros, sabemos exatamente o que é que acontece. É que se diz, obviamente com um conjunto de argumentos tremendamente bem construídos, desde o ponto de vista técnico à clara opção política, de que não é possível que aquilo se abra por N motivos. Desde os motivos aponto e antecipo desde já aquilo que seriam os primeiros. Tecnicamente, aquela laje não é capaz de suportar o trânsito automóvel. E como é óbvio, nenhum de nós dispõe de condições para validar isso mesmo. Mas eu acho que a opção política é que, no fim de contas, acaba por determinar se isso é possível de se fazer ou não é possível de se fazer. Otávio Correia, respondendo diretamente à sua questão, é absolutamente irrelevante apresentar a proposta nesta altura ou dizê-la para o ano fará parte do nosso plano de atividades que se reveja essa situação, porque eu sei que se a propuser agora, ela vai ter que esperar na mesma. Vai ser chumbada pela maioria PSD? Com certeza que sim. Se não fosse, já o tinham alterado ao contrário. É que há uma coisa que não nos podemos esquecer. Este executivo está, enfim, com a sua espinha dorsal no poder há quase 20 anos. Para terminar, votou contra o orçamento para 2013 na passada semana, como vereador do CDS. Alegou críticas, já aqui há pouco levantou o véu das críticas porque apontou míngua, na sua opinião, verba que existe para o turismo de 39 mil euros ou 37 mil euros. E por que outras razões levaram ao voto contra? Já sei que não são as suas estratégias e as suas propostas, isso é o que vai dizer. Com certeza que sim. Do ponto de vista do plano plurianual de investimentos, repare-se, este orçamento continua a prever, lá está, não é um orçamento de base zero, não é um orçamento
de princípio, é um orçamento integrado num plano plurianual de investimentos e, portanto, em primeiro lugar, não faria sentido nenhum eu começar por dizer estas não seriam as minhas opções há N anos atrás e agora dizer, pronto, eu agora já estou de acordo. Não, objetivamente. Por questões de gestão, como vimos até aqui, e por questões operacionais, práticas, como são aquelas opções elencadas. Continua a figurar no plano plurianual de investimentos a aquisição de terrenos para o Parque da Cidade. Repare-se, só este ano a terceira fase do Parque da Cidade levará do orçamento municipal qualquer coisa como 500 mil euros. Meio milhão de euros. Numa altura desta natureza. Num investimento que eu gosto muito dele. E com certeza... Mas esperava na sua opinião. Com certeza concluí-lo-emos daqui a uns anos. Mas não agora. Agora há outro tipo de investimento que seria prioritário na minha opinião, nomeadamente aquele que seja capaz de gerar valor, que seja capaz de criar emprego, que seja capaz de criar riqueza, porque, convenhamos, se há um conjunto de empresas que se fixa e que desenvolve a sua atividade sob essa base, as receitas de IRC dessas empresas significam uma parte do financiamento do Fundo de Equilíbrio Financeiro que é transferido para as autarquias. É daí que vem esse dinheiro. E, portanto, temos que pensar naquilo que é o investimento sustentável. Mas, quanto é que custa, no futuro próximo deste Conselho, manter e gerir aquele Parque da Cidade? Eu não sei, muito honestamente, com este modelo de financiamento das autarquias locais assente no imobiliário, nos licenciamentos, no IMI, da forma como o país caminha, se continuará a ser sustentável e, portanto, terá que cortar-se em alguma coisa. Repare, estou apenas e só a dar um exemplo. Há um outro que me deixa tremendamente preocupado neste orçamento. Já nos anteriores, eu disse, não tem uma solução imediata, mas tem uma responsabilidade e tem uns responsáveis. Que é, no orçamento deste ano, do lado dos custos com pessoal, há um peso de 26% do nosso orçamento. Se me perguntar, mas qual é a solução agora? É despedir as pessoas? Não, com certeza que não, que isso fique bem claro, que não pode ser, primeiro por imperativos legais e segundo porque era o pior que poderíamos fazer, de facto, a uma sociedade já tão, enfim, deprimida. Mas defende a redução no futuro. Com certeza, não só pelo imperativo legal de não se contratar, mas também, e essencialmente, pela melhor utilização dos recursos do município. E o não recurso à subcontratação constante, quando dispomos de tantos recursos e com tanta qualidade, porque há de facto muitos recursos com muita qualidade dentro deste município. E portanto, repare-se, este é um ponto que tem claramente identificados uns responsáveis destes últimos 20 anos. 26% do orçamento do nosso município é para custos com pessoal. Jorge Quintas Serrano é o candidato do CDS à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Para quando a apresentação pública com Paulo Portas? Já definiram data? Não temos uma data ainda definida. A agenda do presidente do partido, Dr. Paulo Portas, é complicada. Manifestou-me a vontade, que muito me honra, de obviamente estar nesta apresentação de candidatura. Veremos no início do ano qual será o timing possível para conciliar a agenda. Agradeço-lhe o facto de ter vindo ao programa Praça do Almada. Dou-lhe Eu é que agradeço. 30 segundos para algo que queira dizer que porventura não tenha sido focado. Eu julgo que foi focado, mas queria ressalvar isto mesmo. É de que me apresento aos poveiros quando for candidato à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim com o espírito de poder gerir este concelho e de o pensar para o futuro de longo prazo, de apresentar capacidades de um conjunto de pessoas capazes de materializar essa estratégia que propomos para o desenvolvimento do concelho. E por último, que este seja de facto um movimento que diga respeito não a quem é do CDS, do A, do B ou do C, mas que diga respeito a quem é da Póvoa
e a quem se preocupa de facto com o seu futuro. Obrigado por ter vindo. O candidato do CDS, como vos disse aqui esta semana no programa Praça do Almada. Despede-se o Otávio Correia. Recordo que pode ver o programa na íntegra já a partir de próxima segunda-feira na Onda Viva TV, e pode ouvi-lo sempre na rádio, sempre ao sábado ao meio-dia, com repetição às 7 da tarde, e também ao domingo ao meio-dia e em podcast em permanência no site radioondaviva.pt. Despede-se o Vítor Silva e o Otávio Correia. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá, se Deus quiser. Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva.